Que você abra por bondade a sua Bíblia no Salmo 126 para uma breve mensagem. Salmo 126. Salmo 126. Quem encontrou pode dizer amém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Glória a Deus. Queridos irmãos, o livro de Salmos, como nós sabemos, trata-se de uma compilação de várias coletâneas e que representa a etapa final de um processo que durou séculos. Na verdade, queridos, é muito interessante isso, porque a história do povo de Israel é marcada pela poesia. Nós lemos até mesmo o texto em língua portuguesa, você percebe que a poesia hebraica ela tem características diferentes da poesia latina. A grande marca da poesia latina é a rima. A poesia hebraica, ela tem aquilo que alguns estudiosos chamam de ritmo de pensamento. A poesia hebraica ela é trabalhada a partir de paralelismos, que são afirmações que podem ser repetidas com outros termos, podem ser sinônimas, podem ser antagônicas uma à outra, podem explicar uma à outra. E essas são características básicas da poesia hebraica. Mas é interessante que quando você lê a Bíblia, nós já vemos bem no início da história de Deus com o seu povo, alguns cânticos individuais. Por exemplo, Moisés. Na verdade, vamos a Abraão. Abraão, você vê Ana. São cânticos individuais. Mas quando nós lemos Josué capítulo 10, versículos 12 a 13, quando Josué exclama dizendo: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E a Bíblia diz: o sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassá, no Sefer Yashá. Ou seja, que livro de Jassá é esse? É uma das primeiras coletâneas que reuniam esses cânticos individuais que foram sendo elaborados, que foram sendo compostos durante os séculos. Então eles passaram a reunir em coletâneas. Esse livro de Jassá traz cânticos voltados para a guerra, cânticos em que se celebra as vitórias do povo de Deus. Porém, com o passar dos tempos, essas coletâneas, elas foram reunidas em livros maiores. Nisso nós chegamos ao livro de Salmos. Irmãos, isso dá um período longo, portanto,
não há possibilidade de lançarmos uma data específica para salmos, porque você tem salmos lá por volta do primeiro milênio, você tem salmos, por exemplo, de Moisés, e você tem salmos pós-exílicos, salmos relacionados ao exílio. Mas, para além desses detalhes, que para muitos de nós podem soar como detalhes técnicos, o que mais chama a minha atenção nesse texto, nos Salmos, é também o seu aspecto de penetrar na profundidade da alma. É que os Salmos, eles mostram, na verdade, os Salmos, eles destroem essa imagem positiva que a gente ama, de que de fato nós somos homens imbatíveis e grandes homens de Deus. Os Salmos, eles mostram que os homens de Deus são frágeis, que o homem de Deus chora, que o homem de Deus pode se angustiar, que o homem de Deus pode se frustrar, que o homem de Deus pode se decepcionar, que o homem de Deus pode abrigar em sua alma cantos ou lugares difíceis, escondidos, e que ele lida com aquilo na sua individualidade, e como homem de Deus, ele lida na sua intimidade com Deus. Ora, queridos, grandes homens da história, homens de Deus, como Spurgeon, Lutero, passaram por angústias, por depressões, alguns, mas o que chama a nossa atenção é que o livro de Salmos, os Salmos não mostram apenas a nossa fragilidade. Eles mostram que nós somos frágeis, mas também eles mostram que nós temos um grande Deus, um poderoso Senhor. Eles mostram o cuidado terno, cativante, profundo, detalhista de Deus para com os seus servos. Eles mostram esse cuidado de Deus. Quando eu leio o Salmo 126, que é um salmo não de uma experiência individual, porque nos salmos você tem salmos de experiência individual, como alguns salmos de Davi, por exemplo. Mas existem salmos que estão relacionados à experiência da nação de Israel. Então este salmo é um dos salmos, melhor dizendo, que está relacionado à experiência da nação de Israel. Mostra que, de fato, Israel é um pequeno povo, mas tem um grande Deus. Então, queridos, em breves palavras, eu quero falar essa noite sobre o Deus que nos restaura. O Deus que nos restaura. Você lê esse salmo, você percebe a estrutura desse salmo, pode perceber a estrutura desse salmo em 3 tempos. No passado, no presente, quando se está clamando aqui, restaura, Senhor, a nossa sorte. E também ele aponta para o futuro. Mas eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, sobre o Deus que nos restaura, sobre essa restauração de Deus na nossa vida, é que Deus nos restaura também, Ele nos restaura em tempos de crise. Deus nos restaura em tempos de crise. Prezados irmãos, o sofrimento não é uma experiência apenas do ser humano longe de Deus. Na verdade, não é uma experiência apenas dos crentes, mas é inerente à natureza humana, faz parte da nossa vida. Não há quem fuja disso. Kierkegaard diz que
De vez em quando, nós vamos ter um espinho debaixo do nosso calcanhar. De vez em quando, irmãos. E ele disse, eu gosto dos meus espinhos, porque quando eu piso em cima dele, ele me faz pular mais alto. Então, queridos, mas nessas adversidades que enfrentamos, dá mais um pouco de retorno, por bondade. Nessas adversidades que enfrentamos, nessas crises que temos a possibilidade de atravessarmos, ou sermos atravessados por ela, nós entendemos que Deus é aquele que nos restaura. E o versículo 1, o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Queridos, este versículo está relacionado a uma experiência, a uma das páginas tristes na história de Israel, quando eles foram levados cativos, quando houve a invasão do exército de Nabucodonosor. As tropas de Nabucodonosor cercaram a cidade. Aquele cerco teve um tempo de duração, porque a invasão frequentemente não era brusca. Eles cercavam a cidade. Lá dentro, os recursos iam se esgotando. Daqui a pouco o povo poderia estar com fome. Moléstias poderiam espalhar-se entre o povo. E quando aquele povo não estava mais suportando, então eles poderiam abrir os portões da cidade. Geralmente, na antiguidade, assim aconteciam as grandes invasões. Então, naquele ano de 586, Israel pranteou, chorou. Mulheres choraram a partida de seus esposos. Homens choraram a partida de suas mulheres. Mães perderam filhos. Foi choro, foi angústia, foi vergonha. É interessante que há um historiador que diz que naquela invasão, os soldados de Nabucodonosor arrancavam dos braços das mamães os bebês e jogavam contra as pedras. A mamãe com certeza chorava e dizia: deixe o meu filho, não tome o meu filho. Mas aqueles homens eram implacáveis. Que dor! É interessante que o Salmo 137, que quando você lê 126, leia 137 conjugado. Porque o Salmo 137, ele é um salmo alusivo ao cativeiro babilônico. E ele termina dizendo, no versículo 9, ou no verso 9, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, meus queridos, aquele dia foi um dia de choro. Deus havia feito um compromisso, uma aliança com seu povo. Deus disse a seu povo: você será o meu povo, e eu serei o teu Deus. A aliança, ela tem dois princípios basilares. Primeiro, ela envolve um culto monoteísta. É um povo que adora um único Deus. É um povo que serve a um único Deus. Mas o povo de Israel foi se prostituir no culto a Baal. Foi sacrificar seus filhos a Dagon. Foi entregar-se aos deuses das nações,
das outras nações, das nações pagãs, foram influenciados pela religiosidade egípcia, pela religião dos egípcios, foram influenciados pelos povos cananeus, foram influenciados por nações que não temiam a Deus. Então este povo quebrou este princípio. Outro princípio da aliança é que Deus haveria de governar diretamente o seu povo, um governo teocrático. Mas quando eles olhavam para as outras nações tinham reis, e eles queriam reis, e eles então disseram: nós queremos reis, nós queremos um rei, porque as outras nações têm um rei. Deus lhes deu um rei, e foi Saul, mas foi Deus quem deu. Foi o povo que quis Saul, mas Deus, por sua soberania, deu Saul para o povo, para mostrar ao povo o que não é um rei, porque era um homem que estava vestido das vestes reais, sentado em um trono. Ele tinha todo o status de um rei, mas ele não tinha o coração de rei que Deus procura. Então, meus queridos, este povo foi se afastando de Deus. Deus mandou profetas, Deus mandou homens para levar uma mensagem, para proclamar uma mensagem, que viria um povo, que viria uma invasão, que Deus ia tratar com o seu povo, mas eles insistiram em dar errado, porque há pessoas que nasceram para dar certo, mas insistem em dar errado. Esse povo. E Deus permitiu. E Deus colocou-lhes em um cativeiro. E naquele dia de tanta tristeza, houve aquela invasão. Eles vão para o cativeiro. O cativeiro dura 70 anos. Dor e sofrimento. O Salmo 137 diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Porque todas as vezes que você passa um período de adversidade em sua vida e de luta, naturalmente você lembra de um tempo que já foi bom. Você lembra daquilo que foi bom. E eles disseram: nós nos assentávamos. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos. E chorávamos. E lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um dos cânticos de Sião. Aí eles dão uma resposta negativa, péssima, triste. Eles dizem: como nós vamos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Irmão, esse negócio de louvor é uma coisa tão séria, né? Olha a seriedade do louvor. Como é que nós estavam pedindo para eles: sejam alegres, batam palmas como vocês faziam lá, celebrem como vocês faziam antes. Mas o que eles estão dizendo é: que razão nós temos para celebrar? Que razão nós temos para cantar? Que motivo nós temos para fazer festa? Aqui é luto, aqui é dor. Existem etapas, irmãos, em nossas vidas que podem ser marcadas pela dor. A notícia de uma enfermidade. Está em uma sala fria, sentado em uma cadeira fria, com um médico frio, que te diz, que se tem uma doença que está te corroendo por dentro,
que pode te levar à morte. A dor da traição, o luto, a perca de um filho, ver um filho sumir em uma das esquinas da vida, como viu Abraão, vendo Agar sendo mandada embora e levando o seu filho. São as crises da vida, são as adversidades da vida. Mas eu quero te dizer algo aqui esta noite. É que este Senhor que nós servimos, Ele é especialista em nos restaurar. E esta noite Ele pode reunir os pedaços do teu ser e te fazer de novo, porque Ele é Deus. Só quem pode adorar este Senhor esta noite, levanta a tua mão para clamar a Ele. Oh, glória para Jesus, oh, aleluia. Quando o Senhor trouxe de volta a sorte de Sião, já havia se passado 70 anos, Daniel entendeu pela profecia que era chegado o tempo, ele orou, e Deus então decidiu abrir os portões da liberdade para que o seu povo saísse de Babilônia e voltasse para a sua terra, para reconstruir a sua vida, para reconstruir a sua história, para reconstruir a sua casa, para reconstruir o seu templo, para refazer a sua história. Eu tenho uma palavra de Deus esta noite para você. Eu quero te dizer que há um tempo novo, há uma nova trajetória, há uma estrada, há uma oportunidade para que você refaça, para que você reconstrua, porque Deus está te refazendo esta noite. Oh, glória para Jesus. Não é o Marcos Antônio que canta? Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quem conhece? Quando eu perdido e bem triste estiver, oh glória, toma os pedaços do meu ser. Feche seus olhos, cante mais uma vez, de olhos fechados agora. Toma os pedaços, toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, torna tudo novo para mim. Você crê? Você crê? Você crê? Quando eu entrido e bem triste estiver, toma os pedaços. Eu sei que Ele está refazendo alguém aqui esta noite. Eu sei que Ele está restaurando alguém aqui esta noite. Quem sabe uma família,
quem sabe um casamento, quem sabe um filho afastado, quem sabe a tua história. Eu sei, porque Ele é Deus que fala ao nosso coração. Pastor, mas o senhor não sabe, eu estou sofrendo porque eu pequei, eu estou sofrendo porque eu fiz algo sério contra Deus e eu me lancei numa vida longe de Deus, de prostituição, e às vezes até mesmo para punir a mim mesmo, eu me lanço mais ainda no pecado. E como é que Deus pode me restaurar? Mas se esta noite o teu coração se abrir para Deus, oh glória, se esta noite você confessar a Deus, você abrir o teu coração para Ele, e clamar a misericórdia dEle, e clamar a graça dEle, e clamar o favor dEle, Ele vai te restaurar. E você vai procurar o teu pastor, você vai procurar o teu dirigente, você vai abrir essa caixa preta, você vai entregar a caixa preta na mão dele e vai dizer: está tudo aqui, o que importa é minha salvação, é minha restauração. Deus vai transformar e restaurar a tua vida, a tua história. Até porque você não vai conseguir guardar essa caixa preta por muito tempo, porque alguém poderá encontrá-la. Então, hoje, mais uma vez, Deus fala contigo, dizendo assim: entrega meu filho, abre meu filho. Irmãos, não sei se contei aqui, uma vez, eu machuquei, acho que foi essa esquerda aqui, não sei se foi, eu era adolescente, não sei se foi banhando, foi jogando bola, aí eu machuquei meu pé, deu uma fratura, colocou o gesso, tudo. Quando deu com 3 dias eu estava sentindo o pé latejando, mas não queria dizer para o meu pai que eu estava com medo de levar a injeção no hospital. Aí até que eu não aguentava, não suportava mais, eu disse: pai, está aqui e meu pé está latejando. Quando abriram o gesso, já estava com mau cheiro, e a carne estava apodrecendo. Esse tempo minha mãe não era crente, ela orou, buscou a Deus e disse que se Deus me curasse, ela ia dar um culto em ações de graça. E Deus teve misericórdia, porque em poucos dias eu me recuperei e rápido, a carne foi ficando vermelhinha, e fiquei curado. Mas para que a ferida fosse curada, primeiro foi preciso fazer o quê, irmão? Tirar o gesso. Você está aqui com um gesso bem bonitinho, mas Deus sabe como está o teu coração. Então esta noite, pode ser uma noite, Deus está falando assim para você: meu filho, eu te amo tanto, minha filha, eu te amo tanto, tira esse gesso, porque hoje eu quero mudar a tua história, eu quero te restaurar, eu não quero te ver perdido em tantas coisas que não me agradam, porque eu tenho um plano tão lindo para ti. Deus nos restaura, irmãos, em tempos de crise. Quando Ele nos restaura, apenas vendo esses próximos versículos, primeiro Ele devolve a nossa alegria, porque o povo havia perdido a alegria, e foi por causa do pecado. Deus devolve a alegria, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Alegria roubada por causa do pecado, Deus restaura e devolve a alegria. A alegria pode ser roubada por vários motivos. Uma palavra que você recebe de alguém, você acolhe, você se agarra a ela, dorme com ela.
aquilo pode te deixar abatido. O inimigo pode também roubar a alegria. Existem muitos motivos, mas o inimigo pode roubar a nossa alegria por um tempinho, porque Deus devolve a alegria. Deus devolve a alegria perdida. Se é o pecado e há arrependimento, Ele perdoa e devolve a alegria da salvação. Se for uma palavra que você ouviu de alguém, Deus te dá uma boa palavra, como diz Provérbios, e te devolve a alegria. Se for uma ação do diabo, Deus também é quem está no controle de tudo, porque Ele está preso a uma coleira, e Ele não vai até o ponto que Ele quer, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Deus torna a dar alegria. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Diziam as nações, alguns dizem que em Babilônia havia várias nações, muitas nações ali reunidas, e aquelas nações viram a libertação do povo de Deus, porque quando Deus restaura-nos, alguém vê, alguém testemunha, alguém fala, e aí eles dão uma resposta diferente da resposta que eles deram no Salmo 137. Salmo 137 registra eles dizendo: como é que nós vamos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Aqui eles dizem: com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus nos restaura em tempos de crise. Do 1 ao 3, mas em segundo lugar, quando Deus nos restaura, Ele dá vida àquilo que está seco. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Irmãos, veja o movimento do Salmo. Do 1 ao 3 é alegria, é sonho, é júbilo. Eles estão jubilando. De repente, quando lemos o 4, eles estão dizendo, o salmista está dizendo: restaura a nossa sorte. Veja como o tom muda. Tive um professor que fez algumas viagens para Israel, e ele dizia, do 1 ao 3, eles estão saindo do cativeiro. No versículo 4, versículo 4, eles estão chegando em Babilônia. O que tem em Babilônia? Muros derribados, portas derribadas, casas foram queimadas, templo vilipendiado. Ou melhor, chegando em Jerusalém, obrigado. Chegando em Jerusalém, eles chegam em Jerusalém e encontram aquele cenário como que de pós-guerra, de terra arrasada. Aí eles olham para tudo aquilo e veem que eles têm muito para reconstruir. Aí é o presente, eles oram dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as correntes do Neguebe, que eram águas que desciam ali. Neguebe era uma região desértica, as águas desciam em forma de enxurrada, e elas iam trazendo vida, porque onde a água chega traz vida. Quando Deus os restaura, Ele dá vida àquilo que está seco. Mas aí os versículos 5 e 6, para nós encerrarmos aqui, eles dizem: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oh, glória a Deus! Quando Deus nos restaura, promessas são feitas, porque aqueles estão orando para o futuro, mas crendo. Quem sai semeando,